Olá, pessoal! Dando sequência, na resolução de equações incompletas do segundo grau, vamos aí para o segundo caso. Ax² mais bx igual a zero, com a diferente de zero e b diferente de zero. Ou seja, o c é igual a zero. Então, neste segundo caso, nós não temos o termo c, que é o termo independente. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Para facilitar os cálculos, sempre que o coeficiente do termo x² for negativo, observe que está negativo, nós podemos obter uma equação equivalente com os sinais trocados, ou seja, nós podemos multiplicar por menos 1, para facilitar aí, tá? Então, vou multiplicar inicialmente essa equação por menos 1. Então, vai ficar x² menos 9x igual a zero. Como que nós vamos resolver este tipo de equação? Agora é outra situação, agora nós não temos o termo c, certo? Nós vamos colocar o x em evidência. Vamos deixar o x e vamos abrir o parênteses. Ou vocês fazem a divisão, né? X² dividido por x, resta somente o x. Ou vocês também podem ver o que falta. O que falta eu colocar aqui dentro para que quando eu fizer a multiplicação, volte no x². Então, seria o x. Agora, eu vou fazer isso com o outro termo. Menos 9x. Aqui seria menos 9. Tudo isso igual a zero. Então, eu coloquei em evidência. Quem tem dificuldade, faz a divisão. Faz a divisão lá no cantinho. No caso ali, ó, x² dividido por x, ficaria x. Foi o valor que eu coloquei aqui dentro. Certo? Olha. Menos 9x dividido por x. Olha, corta, corta, só sobrou um menos 9. Tá bom? Então, tem essas duas opções. Então, continuando aqui com a nossa resolução de equação incompleta. Observe que depois de colocado o x, em evidência, pelo menos, olha, se o produto, vamos entender o seguinte, se o produto vai dar zero, pelo menos um dos fatores é zero. Então, nós vamos igualar, ó, x igual a zero ou x menos 9 vai ser igual a zero. Aí cai numa equação simples, do primeiro grau. X igual a 9. É só isto, tá bom? Aí vamos colocar o conjunto solução, tá? Conjunto solução. Quais foram os valores que nós encontramos, 0 e 9, tá? Então, nesse tipo de equação, quando nós não temos o termo c, nós vamos colocar em evidência o x, tá bom? E vamos depois igualar a zero cada fator. O fator de fora e o fator de dentro do parênteses. Solução 0 e 9, tá? Vamos para mais exemplos. x² igual a 3x. Então, primeiramente, eu vou ajeitar ela, para deixar do jeito de uma equação do segundo grau, certinho, Vou passar o menos 3x para o primeiro membro e igualar a zero. Agora, eu tenho uma equação incompleta do segundo grau, não temos o termo c. Então, vou colocar o x em evidência. Vou colocar o x para fora, vou abrir o parênteses. Fica x aqui, ó, porque x vezes x torna x². Menos 3, fecha parênteses. Tudo isso igual a zero. Ó, x vezes x, x². X vezes menos 3, torne menos 3x. Agora, vamos colocar o fator de fora igual a zero, perdão. X igual a zero.
E depois, nós vamos colocar aqui do ladinho, ó. Ou x menos 3 igual a zero, que é o fator que estava dentro do parênteses. Resolve, x é igual a 3. Então, a solução seria 0 e 3. Mais um exemplo. Pessoal, nem sempre as equações vão estar na sua forma reduzida. Na aula anterior, nós já aprendemos a estar reduzindo as equações, né? Apresentando na sua forma reduzida. Então, neste exemplo, nós vamos ter que fazer isso primeiramente. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos produtos notáveis. Então, quadrado do primeiro, não é mesmo? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Igual, vou repetir o 4, e aqui eu vou fazer essa distributiva, ó. Menos x vezes x fica menos x ao quadrado. Menos x vezes mais 3 fica menos 3x. Então, agora eu vou melhorando cada vez mais. Ó, x, eu vou melhorar aqui primeiro, ó. X ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 2x, vezes 2 fica menos 4x. Mais 4. Já vou passar para o primeiro membro, tá, pessoal? Ó, menos 4 mais x ao quadrado mais 3x igual a zero. Agora eu vou reduzir aqui tudo que eu consigo. X ao quadrado, ó. X ao quadrado com x ao quadrado, 2x ao quadrado. Vamos ver os termos de x. Menos 4x com mais 3x, nós ficamos com menos x. Mais 4 e menos 4, cancelou o termo independente. Tudo isso igual a zero. Vamos resolver em outra folha, porque aqui não vai caber. Já deixei aqui arrumado, ó. Chegamos na equação reduzida, já deixei escrito aqui na outra folha, para ter mais espaço, certo? Agora vamos resolvê-lo. Vamos colocar em evidência. Então, colocamos em evidência o x, abre parênteses, certo? Quem que sobra? 2x. E aqui, ó, menos x, eu tenho que colocar menos 1. Dúvidas? Façam a multiplicação. Depois que colocou em evidência, façam a multiplicação, ó. X vezes 2x, volta em 2x ao quadrado. X vezes menos 1 fica menos x, tá? Dúvidas, façam isso. Ou então, igual eu falei no começo, façam a divisão para estar achando o valor aqui dentro para colocar em evidência. Colocou em evidência, vamos pegar os fatores e igualar a zero. Pega o fator de fora e iguala a zero. Ou pega o fator de dentro do parênteses, 2x menos 1 é igual a zero. 2x é igual a 1, passou para o outro lado. Deixa o x sozinho. E aqui agora vai dividir. X igual a meio. Então, a solução desta equação, abre parênteses, ficaria 0 e meio. Eu sempre procuro colocar na ordem crescente aqui a resposta, tá? Sempre do menor para o maior, tá bom? Pessoal, então, resumindo aí essa equação, a resolução da equação do segundo grau, quando o termo, né? Nós não temos o termo C, equações desse tipo vão ter sempre duas raízes reais distintas. E uma delas é o zero, ó. Certo? Olha na outra que a gente fez. Olha, também teve uma, pelo menos foi zero. E na primeira, olha,
uma também foi 0, certo? Pessoal, dúvidas, me chamem. Estou sempre à disposição para ajudar, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Abraços!